partir do versículo 1, a palavra diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. A Bíblia diz que os dois fizeram sacrifício, porém Deus se agradou do sacrifício de Abel. Então quer dizer que um sacrifício não é só simplesmente sacrificar um animal. O sacrifício também era ofertar a Deus, trazer uma oferta perante Deus. E o interessante é que eu estava raciocinando nisso, e o Espírito abriu os meus olhos para mais um discernimento em cima desse texto, dessa passagem. Vamos voltar um pouquinho. Em Gênesis capítulo 2, Deus cria tudo, mas a terra ainda não era cultivada, ainda não dava frutos, porque ainda não havia o homem para cultivá-la. Em Gênesis capítulo 2, a palavra fala isso. Então quer dizer que a terra, para dar o seu fruto, era necessário que houvesse um homem em comunhão com Deus ali na criação, para que a terra desse o fruto, para que o próprio homem pudesse consumi-lo. Amém? Então, tenho para mim, queridos, que Caim, ele tinha toda a oportunidade de dar o seu sacrifício e ser ainda melhor do que o de Abel. Sabe por quê? Porque, vamos nos atentar ao texto. Caim era agricultor. Abel era pastor. Para o agricultor ter o fruto da terra, é muito mais árduo do que o pastor fazer a ovelha procriar, porque não depende dele, depende da vontade de Deus, da criação de Deus, com que os animais cruzem e procriem. Ele não vai fazer nascer uma ovelha, não é verdade? Já se o agricultor não plantar, não nasce. É diferente. Se o agricultor não colocar a semente para germinar, não tratar a terra, não regar, o fruto não nasce. Diferente da ovelha, que estando elas soltas no campo, no momento certo elas vão de cruzar e há de nascer os bezerros. Misericórdia, a ovelha nascendo bezerro é bizarro, né? As ovelhinhas. Porque Deus já tinha dado uma ordem a toda a criação de frutificai, multiplicai. Deus já tinha dado a ordem à criação para que a criação multiplicasse por si só. Quem plantou as árvores da Amazônia? Quem encheu os mares de peixes? Não havia uma pessoa lá fazendo os peixes procriar, não é verdade? E nem os animais da selva, por si só, se multiplicam, obedecendo uma ordem dada no princípio por Deus. Então, amados, como eu estava dizendo, Caim tinha tudo nas mãos para ter o melhor sacrifício para Deus. Porque ele estava em tremenda harmonia com Deus. Ele estava fazendo uma função de agricultor, aquela ao qual o Senhor disse: olha, a terra, se não tiver o homem, ela não pode dar nada. E ele estava ali desempenhando um trabalho ao qual em comunhão com a vontade de Deus, para o seu próprio sustento. Só que aí, eu criei uma síndrome.
a síndrome de Caim. E muitos de nós temos a síndrome de Caim. Mas vocês vão concordar comigo. Olha só, você trabalha, você acorda cedo, você ouve um monte de desaforo, cliente chato, patrão chato, ônibus lotado, pessoa chata dentro do ônibus. Todo lugar que vai tem um chato, né? Impressionante. A nossa vida é cheia, cercada de chatos. Só nós que somos bons, né? E no final do mês, quando você pega o seu salário, ou quando você vai no banco e você olha aqueles númerozinhos que vão durar pouco ali, mas você olha, isso é, que já não foram comidos pelo devorador do cheque especial, ou do cartão de crédito, ou do débito automático, né? A gente olha para aquilo e fala assim, eis o merecido fruto do meu trabalho. Não é verdade? Nós estamos falando assim, o fruto do meu trabalho. Eu tenho todo o direito de gozar disso daqui. Eu vou descansar sim, eu vou aproveitar, eu vou curtir, porque eu suei para conquistar. Eu trabalhei. Não é isso que todos nós pensamos? Amado, síndrome de Caim. Caim pegou os frutos da terra e disse, poxa, eu peguei a semente, eu germinei a semente, eu preparei a terra, eu arei a terra, eu plantei, eu reguei, eu colhi, eu tenho todo o direito de possuir a primeira parte desse fruto. Porque foi eu que plantei, foi eu que fiz, foi eu que suei. A síndrome de Caim nos acompanha, amado. Nós olhamos e falamos, olha, foi eu que fiz, foi eu que conquistei, foi eu que consegui. Olha, eu estou ali porque eu estudei, porque eu batalhei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é verdade? E Caim, pelo fato de ter tido essa visão de falar, olha, eu plantei, então eu mereço essa primeira parte, eu mereço ficar com o melhor, a cabo de dias, passando algum tempo, depois que ele havia usufruído do melhor, ou depois que ele havia suprido as suas necessidades, ele ofertou o que sobrou para Deus. Ah não, eu suei, eu batalhei, eu me esforcei. Aí, olha que batatona, olha que beterrabão que eu consegui aqui. Eu vou desperdiçar esse beterraba. Olha que beterraba linda, amado. Que é isso? Eu vou comer essa beterraba. Aí depois aquela mais miúda, foi Deus que provei mesmo, ele não vai se importar, Deus não vai matar a fome de Deus. Olha, e deu aquilo que não era o melhor do seu suor. Porque ele achava que ele merecia ter o melhor. Porque ele achava que tinha conquistado com as próprias mãos. Em compensação, Abel, mesmo não sendo ele que gerou aquela ovelha, mesmo não sendo ele aquele que fez com que aquela ovelha nascesse, olhou para a melhor do seu rebanho, para a primeira, e ofertou àquele ao qual ele sabia que pertencia a vida. Ele sabia que aquela ovelha não era fruto dele. Ele sabia que aquela ovelha, ele não tinha feito esforço nenhum para que ela viesse ao mundo. Ele teve a visão de que mesmo sendo a primeira, mesmo sendo a melhor, ele não se importaria, porque viriam outras depois daquela, porque ele não tinha feito esforço algum para que aquela ovelha viesse ao mundo. Por isso ele devolveu ela àquele que tudo permite acontecer e que tudo fez. Olha só, as esposas que trabalham, os maridos que trabalham, um trabalha separado do outro, fala assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro, olha, eu vou comprar isso com o meu dinheiro, porque você com o seu dinheiro você pode fazer isso, olha, tem como você pagar isso daí? E aí fica ali aquele jogo de meu dinheiro, seu dinheiro dentro de casa. E é engraçado que em alguns relacionamentos acontece isso, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Olha, não, eu posso comprar a bolsa, que não sei o que, pode até voltando uma conta, pagar em casa, mas fala, não, essa conta é responsabilidade do Moisés, eu que não vou pagar, eu vou comprar minha bolsa. Por quê? Ela merece usufruir do suor do trabalho dela, ao invés de sanar as dívidas que ela tem. Porque a obrigação é do outro. Não, eu mereço. Deus não se atenta para valores.
Deus não se atenta para a tua roupa, ou Deus não se atenta pelo maço de dinheiro ao qual você vem ofertando, ou o maço de dinheiro ao qual você pensa que é o melhor para Deus. Deus não se importa com o seu sapato importado, ou com o seu terno fino, ou com a sua blusa não sei da onde. Deus não se importa com isso. Deus se importa com a intenção do homem em reconhecer que Ele é o Criador, o sustentador. É com isso que Ele se importa. É nisso que Deus está atento. Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. Ele olhou para o céu e disse: o que eu tenho aqui para aquele povo da terra? Aí Ele olhou para Ele mesmo. Ele falou: o melhor que tem no céu sou eu. Então eu vou. Então eu vou descer. Porque não há nada melhor no céu do que eu. Então eu vou descer para me entregar pela vida dele. Sem hesitar. Sem ao menos titubear. Ou falar: o Moisés não vai me querer. Ele não pensou nisso. Ele fez. Por amor. Como eu disse, Deus não olha cifras. Deus não olha se uma pasta de dente é de marca ou não é. Ele não olha para a quantidade ou aquilo que você está fazendo. Ele não olha para o meu terno da PMG. Ele não está nem aí para o meu terno. Ele não está nem aí para o meu sapato. Ele não está nem para a minha camisa para dentro. Eu podia estar de bermuda aqui. Ele não está olhando isso. Ele está olhando para o quê? Ele está olhando para o meu interior. Ele está olhando para o meu coração. Ele está olhando para o sacrifício que eu estou fazendo em estar aqui, em levar a palavra dele, em trazer o amor dele pela verdade, pelo amor e pela vida. Não pelo que eu possuo, não pelo que eu posso possuir, ou não pelo que Ele pode me dar. Você tem que entregar aquilo que é o seu melhor do seu coração, reconhecendo que Ele é toda a provisão. Jesus não olhou para situações. Jesus não olhou. Entenda, olha o que eu estava refletindo, mano. Olha só que coisa. Jesus é o bom pastor, amém? Ele era o bom pastor. E ao invés dos discípulos darem dinheiro para ele, ele dava para os discípulos. Ao invés dos discípulos darem comida para ele dava comida para os discípulos. Ao invés dele chegar nos discípulos e falar: olha, vocês têm que cuidar de mim, não, vem cá, que eu vou cuidar de vocês. Poxa, é o pastor que cuida das ovelhas e não as ovelhas que cuidam do pastor. E Deus, o dono de toda a instituição, o Deus, dono de toda a organização, através da fidelidade do seu povo, que abençoa a tua casa, abençoa os pastores e aqueles que sustentam. Não é isso? Ou você viu Jesus chegando para Pedro: rapaz, hoje eu vou jantar na tua casa. Mas, compreenda, ele até fez, mas ele fez para entregar salvação, para entregar vida, para entregar transformação, e na casa, não de crente, na casa de pecador. Ele foi na casa de pecador, ele não foi na casa daqueles que podiam dar, ou elogiar, ou aplaudir. Ele foi na casa daquele ao qual ele podia salvar e transformar, para que onde os passos dele fossem levados, pudesse ser a salvação, a transformação e a vida. Porque ele era o melhor, ele era Deus, e Deus na terra só podia fazer o melhor. Deus na terra não podia tirar, Deus na terra tinha que dar. Dar. Meus amados, eu creio que futuramente nós não estaremos mais aqui. Mas do que vale estarmos num salão grande, com cadeiras de cinema, com telão, com os melhores músicos, com os melhores instrumentos de som, se formos vazios naquilo que estamos entregando ao Senhor? Temos que ser genuínos, temos que ser verdadeiros. Temos que ser puros em nossas ofertas, principalmente na oferta das nossas vidas, que é o nosso louvor a Deus.
Deus sonda os corações, Deus examina a intenção do homem. Deus sabe por que você oferta, Deus sabe por que você está fazendo aquilo, Deus sabe por que você está fazendo isso. Mas eu te falo, meu amado, se tudo aquilo que você fizer para Deus for o primeiro, é nisso que entra aquela intenção daqueles pastores que falam: olha, amado, você não tem para pagar a conta de água, mas dá para Deus que Deus te reembolsa. Primeiro o reino, amado, a igreja não é o reino. A igreja, templo, não é o reino. O reino é o coração, o reino é a palavra, o reino é você estar lá fora evangelizando. O reino é pessoas e não templos. O dia que compreendermos isso, o dia que tivermos o discernimento disso, de que o melhor que podemos fazer para Deus é amá-lo em espírito e em verdade, e reconhecer que Ele é o dono das nossas vidas, que Ele é a nossa provisão, que Ele é o nosso sustento, que independente do que temos, não temos porque merecemos, temos porque Ele nos deu, os nossos lagares se encherão, porque encontraremos o caminho da fonte que nos enche. Porque honraremos Ele com as primícias das nossas fazendas, com tudo aquilo que trabalhamos, com tudo aquilo que arduamente conquistamos. Não olharemos e falaremos: ah não, eu mereço porque eu conquistei, eu mereço porque eu fiz. Eu repreendo na vida nossa a síndrome de Caim, amados. Eu repreendo nas nossas vidas a síndrome do eu fiz, eu conquistei, então eu mereço gozar. Isso não nos pertence. Isso pertence para o mundo que jaz no maligno e que não anda conforme as vontades de Deus. Entenda, amado. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a tua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos o melhor dessa terra. Nós somos os primeiros dessa terra. Somos nós, as primícias de toda a criação. E se nós somos as primícias dessa terra, as nossas vidas devem ser as melhores ofertas a Deus. O nosso coração, a nossa vontade, todo o nosso entendimento, toda a nossa força voltadas a Ele, que nos amou e nos salvou e nos livrou. Independente do que você der para Deus, dê o seu melhor. Não o melhor que o mundo enxerga, mas o teu. Não importa o que você tem, não importa o cargo que você tem, não importa o nome que você leva, para Deus você é mais um filho. Um filho. E pais não fazem acepção de filhos. Temos que compreender que o nosso Deus, Ele é um Deus que olha todos nós, não maior nem menor, mas numa mesma visão. Quem sabe assim, você sabendo disso, você pare um pouco de almejar o topo do mundo, o Everest social, o Everest financeiro, e comece a buscar mais a terra plana ao qual o Senhor te colocou para caminhar. E assim você terá contentamento. Porque se você anda no plano, qualquer elevaçãozinha, mesmo que pequena que você sofra, você já fica em destaque. Não é verdade? Você está no plano, todo no mesmo nível. Qualquer pedrinha pequena que você sofra, você já subiu mais que os outros. E você aprende a se contentar com aquilo que Deus vem provendo na sua vida, pouco a pouco. Sem ter a ganância de conquistar tudo
e não ter nada. Porque muitos almejam ter tudo, mas nas suas vidas não tem nada. E quando conquistam alguma coisa, não tem ninguém ao lado para compartilhar. Essa é a dura realidade. Queridos, a melhor oferta, a melhor primícia que possamos dar ao nosso Deus, como eu disse e repito, é reconhecer que Ele é a nossa provisão. Caim, infelizmente, não pensou assim. Ele pensou que, por causa do esforço dele, por causa do que ele tinha feito, ele podia usufruir daquilo primeiro. E uma coisa que é interessante que nós podemos tirar nesse texto também, queridos, que é o quê? Quando Abel faz o melhor para Deus, amados, os Caíns da vida não se esforçam para fazer o melhor e querem podar aqueles que estão buscando fazer o melhor. Cuidado. Mas, pela graça do Espírito Santo, pela graça do Senhor nas nossas vidas, nós podemos, sim, estar mais perto de Deus, através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Podemos ser novos e nos aproximar mais dele. Podemos olhar para ele e ter o exemplo do que é fazer certo. Temos o exemplo em Cristo de que podemos ser melhores. Não socialmente, talvez, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. E a graça dele é que nos basta. E que o melhor das nossas vidas possa ser a sinceridade naquilo que fazemos a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Segundo a vontade que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como as primícias das suas criaturas. Você é uma primícia do Senhor nessa terra. Seja o melhor, seja sempre o primeiro, aos olhos de Deus, não do mundo. Amém.